Graça e paz. O texto de Provérbios, capítulo 25, versículo de número 28, nos diz assim: como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Hoje eu quero compartilhar com você o que esse texto de Provérbios pode nos ensinar acerca do domínio próprio. A Bíblia diz que o domínio próprio ele é fruto do Espírito Santo, ele é produzido na vida do cristão pela ação do Espírito Santo que habita nesta pessoa. E este fruto ele tem a finalidade de nos dar a capacidade de controlar os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas ações, para que não venhamos a agir de uma maneira que venha a desagradar a Deus. Então, a figura de uma cidade sem muralhas representava um lugar inseguro, um lugar sem controle. Qualquer um poderia entrar e sair. Então, assim é aquela pessoa, diz o sábio, que não tem domínio próprio, ou seja, ele não tem controle. É uma pessoa que não consegue controlar, assim como uma cidade sem muralha não tinha controle. Com isso, nós aprendemos pelo menos 3 coisas aqui. A primeira delas é que, sem controle, a nossa maneira de viver, ela não agradará a Deus. Se não tivermos controle sobre nós mesmos, nós viveremos de uma maneira que não agradaremos a Deus. A segunda verdade que esse texto me ensina é o princípio de que o domínio próprio ele é essencial e ele é resultado, ou como diz o próprio apóstolo Paulo, fruto da nossa vida, da nossa relação com o Espírito de Deus. E este fruto, como sendo essencial, ele servirá para que nós possamos controlar os nossos pensamentos, as nossas palavras, a nossa maneira de agir. É possível sim controlar os nossos pensamentos. É possível sim controlar a nossa maneira de pensar, de falar e de agir. Mas não por conta própria. É necessário ter esse auxílio do Espírito de Deus, que vai nos capacitar com essa virtude de autocontrole, para que possamos dominar e controlar os nossos pensamentos, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, também na carta aos Coríntios, bem como controlar as nossas palavras. O autor de Provérbios usa muito esse princípio do controle das palavras. Não sermos precipitados ao falar, não respondermos antes de avaliar aquilo que está sendo dito para nós, saber o momento exato de comunicar às pessoas aquilo que porventura seja necessário, o tempo, a hora, a forma. Isso a Bíblia chama, na carta de Paulo aos Efésios, de falar a verdade em amor. E uma maneira aqui também que nós aprendemos nesse princípio do domínio próprio é que nós precisamos controlar a nossa maneira de agir. Porque muitas vezes agimos pelos impulsos, pelos desejos, pelos sentimentos. Mas o domínio próprio, ele nos ajuda a controlar os nossos desejos, para que possamos agir segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Portanto, como muralha, como uma cidade que não tem muralhas, que foi derrubada, assim é aquele que não tem domínio próprio, ou seja, ele não tem controle, é uma coisa descontrolada. Mas não é essa a recomendação que nós devemos agir. Devemos ter domínio próprio, devemos ter autocontrole, assim como é recomendado na carta de Paulo aos Gálatas. Que Deus ajude a cada um de nós para que possamos ter domínio próprio. Deus abençoe em nome de Jesus.